Pai, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos de louvor, tempo que nós tivemos, meu Pai, ouvindo a Tua voz através das músicas, tempo que nós tivemos adorando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui, recebendo aqueles que estão conosco pela primeira vez. Obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui, a oportunidade de contribuir com aquilo que é o avanço do Teu reino neste lugar. Obrigado, Senhor. E agora, neste momento, onde o Teu Espírito vai falar aos nossos corações, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Nós nos abrimos para recebermos confronto da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Ministra-nos, Senhor, para que diante da Tua palavra e diante da Tua vontade, nós saímos aqui diferente de como entramos. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando, as 7 últimas palavras que Jesus disse na cruz do Calvário. E quando vai terminar essa série? Um domingo antes do nosso alto de Páscoa, que vai abrir as inscrições essa semana, então fique atento. Vai terminar uma semana antes. Nós estamos estudando as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Mas Leandro, onde você se baseou? No ano de 2019, lá no outro prédio ainda, antes da pandemia inclusive, eu fiz uma mensagem, que foram 2 mensagens, chamada não foi uma voz inconfundível. Esqueci o nome da série agora, mas nós falamos ali sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E aí, me recordando daquilo que eu falei ali, eu resolvi revisitar a mensagem, os esboços e trabalhar uma frase por domingo, para que nós possamos entender, irmãos, a essência daquilo que Jesus falou ali. A essência do que Ele disse na cruz do Calvário, a essência do que Ele nos ensina através daquelas 7 últimas palavras que Ele disse. E hoje, nós vamos falar sobre uma frase que Ele disse para um ladrão. O tema de hoje é 2 ladrões e 2 destinos. Sabe, irmãos? Sabe qual é o escândalo da graça? O escândalo da graça é que o céu foi inaugurado por um ladrão arrependido. Sabia disso? O céu foi inaugurado por um ladrão arrependido. Existiam 2 ladrões na cruz, um a cada lado de Jesus. 2 ladrões, 2 decisões, 2 posturas diante daquele que era o Criador do universo que estava no meio deles. Decisões. Ali nós vemos 2 homens tomando 2 decisões totalmente diferentes. E quando se refere a nós, todos nós tomamos decisões em nossas vidas, certo ou errado? Talvez, Gabriel, amanhã você tem que tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui e você esteja diante de um dilema. Qual decisão eu devo tomar? A nossa vida é feita de decisões. No trânsito, quem é que dirige? Ninguém dirige? Bom. E quem acha que dirige também, mas, Por exemplo, mudar de faixa da última hora, sabe aquela coisa assim, ó? É você, Dani? Então era você que estava na minha frente sexta-feira? Mudar de faixa de última hora. Às vezes decisões pequenas, decisões grandes. Uma decisão de aceitar um convite. Decisões mudam as nossas vidas. Eu conheço pessoas, homens de Deus, que por uma decisão errada, colhem consequências amargas nas suas vidas até hoje. Eu conheço pessoas que, diante da palavra de Deus, tomaram a decisão correta e hoje usufruem daquilo que Deus tem para a sua vida. Decisões. Eu me recordo de um momento da minha vida, isso há 23 anos atrás, logo que começou a comunidade Taquera, inclusive, eu fiquei diante de uma decisão. Trabalhava num lugar e ali eu recebi uma proposta de emprego nos Estados Unidos para ser gerente da Tramontina na base de Houston, salário, escola para os meus filhos, carro, green card, tudo. E aquele momento era um momento decisivo na minha vida porque meus filhos eram pequenos. E até a moça que falou comigo,
que ela é esposa do diretor, falou o seguinte: para você o melhor momento é agora. Mas nós estávamos começando, lembra, Fabiana? Nós estávamos começando um G100 na nossa casa. Era um G100 que começava com 3 pessoas. E ali eu estava diante de algo que era a minha realização pessoal e profissional, e de algo que Deus estava nos direcionando. Confesso, orei muito. Confesso, relutei em ouvir o que Deus falava comigo. Mas eu aceitei o que Deus falou comigo. E hoje nós estamos aqui, caminhando à frente dessa comunidade. E da nossa célula, Deus fez tanta coisa, tantas pessoas foram alcançadas e salvas. E eu posso dizer, eu tomei a decisão correta. Porque eu tomei a decisão de acordo com a vontade de Deus. Qual decisão você precisa tomar na sua vida hoje? Qual decisão você precisa tomar amanhã? Hoje? Nós estamos diante de um cenário onde 2 homens precisavam tomar decisão. 2 homens que estavam ao lado de Jesus na cruz. 2 ladrões, mesma situação, mesmo sofrimento, aonde fizeram escolhas totalmente diferentes, meu amigo. Vou trazer ele aqui para cima comigo, viu? Totalmente diferentes. Uma decisão levou um à perdição. E a outra decisão levou um homem a passar a eternidade com Cristo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas 23, verso 33 ao verso 45. Lucas 23, do 35 ao 43. Achou aí? Sim ou não? Então vamos ler. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Verso 38, uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Agora vamos ao nosso ponto de interesse aqui nessa passagem. Um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Verso 42. A segunda palavra que Jesus disse na cruz. Então Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero junto com vocês aqui mergulhar nessa história e ver o que nós podemos aprender sobre o nosso relacionamento com Deus. Essa referência, ela nos ensina sobre relacionamento com Deus. Nós temos aqui 2 reações. 2 reações totalmente diferentes a Jesus na cruz. 2 reações. Um ladrão zomba. Um ladrão tira barato. Um ladrão exige uma prova. Um ladrão questiona. Um ladrão vai na pilha do povo, porque sabe que existe aqueles que andam na pilha do povo. Um ladrão vai na pilha do povo.
e começa ali a zombar de Jesus. O outro reconhece quem Jesus é e pede misericórdia. Primeira pergunta que eu quero deixar o seu coração aqui nessa manhã. Primeira pergunta: qual destes dois representa a sua relação com Deus hoje? Qual destes dois ladrões representa a sua relação com Deus hoje? Nós precisamos entender, irmãos, qual é a nossa relação com Deus. Sabe que, diante da nossa sociedade, diante da nossa cultura, diante do que vivemos, muita coisa pode ditar como é a nossa relação com Deus. Muita coisa pode ditar que tipo de Deus nós nos relacionamos. Por exemplo, o Deus da lâmpada mágica, aonde Ele vai realizar todos os meus... Então aqui eu falei, até acho que foi domingo passado, o Deus Xuxa. Tudo que eu quiser... Como que é? Vocês já sabem, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A gente acaba viciado nessas coisas. Por quê? Porque Deus se tornou um Deus de barganha. Um Deus se tornou um Deus de pede, recebe, faz os meus desejos. Aonde nossa visão diante de Deus é nós olharmos para Jesus e entendermos que nós somos quem somos, estamos aonde estamos, por causa da sua misericórdia, por causa do amor dele que foi derramado sobre nós. A maior bênção que nós podemos receber da parte de Deus não é um carro zero, uma casa, um livramento, não. A maior bênção que nós podemos receber de Deus, e já recebemos, é a vida eterna que existe no nome dEle. Isso e ponto. A paz que excede todo entendimento, ela acompanha essa bênção da vida eterna. Por quê? Porque a garantia que nós temos, que nós não pertencemos a este mundo, e que nós sabemos para onde vamos. Então nós vamos ter claro que tipo de Deus, qual a relação, qual desses dois representa a sua relação com Deus hoje. Então, estudando, vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Então, Lucas 23, o verso 39 diz: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Então, o primeiro ponto que eu quero entender com vocês aqui é que existe o Deus que eu quero, e existe o Deus que você precisa. Então é o Deus que eu quero ou o Deus que eu preciso. Sabe, meus irmãos, este primeiro ladrão, ele não se relaciona com Jesus ali baseado na fé. E muitos de nós somos assim. A fé que nós temos é uma fé para receber. A fé que nós temos é uma fé para pedir. A fé que nós temos é uma fé que espera algo em troca. É uma força. A fé é uma força, um positivismo, que se eu pensar positivo, vai acontecer na minha vida. E nós não entendemos o que é a fé bíblica. O que é a fé que nós precisamos ter em nossos corações. Aonde nós precisamos direcionar a nossa crença. Aonde nós precisamos direcionar o nosso olhar dia a dia. Não a fé que atenda às minhas exigências. Porque o que acontece? Esse ladrão, o que ele queria? Para ele entender que aquele homem que estava crucificado ao lado dele, na mesma condição que ele precisava demonstrar seu poder de forma visível e de forma imediata. Ah, sim, ele é Jesus, olha só. Qual é a maior evidência de Jesus na sua vida? Qual a maior evidência de Jesus na sua vida? Os milagres que você recebe? Pelas bênçãos recebidas? Qual é a maior evidência de Jesus na sua vida hoje, meu irmão? Nós precisamos responder essa pergunta.
a maior evidência de Jesus na sua vida hoje são duas. Primeiro, a salvação que Ele derramou sobre a sua vida. Você não merecia, mas Ele fez. Isso chama-se graça. E a segunda evidência, sabe qual é? É você ser parecido com Ele. Tem muito crente que parece com todo mundo, menos com Jesus. Ser parecido com Ele. Ser parecido com Jesus. E aí a gente tem aqui um quadro. Quadro de dois homens. Um homem pedindo sinais. Sinais para que ele pudesse mostrar que ele era o Cristo. E quantas vezes você já não fez aquela oração: Pai, Deus, Senhor Todo-Poderoso, se o Senhor realmente existe, faz eu ganhar essa promoção no trabalho. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou acreditar no Senhor. Senhor, eu preciso, faz isso, me dá um aumento. Tira o meu chefe da minha vida. E condicionamos a nossa fé a coisas, milagres, fatos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos um Deus que prove algo. Nós buscamos um Deus que nos prove algo. Porque se Ele não provar, Edilson, Ele não é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Sabe, outra coisa, aquele ladrão queria um Jesus, um Deus, que atendesse os desejos dele. Ou seja, é uma visão de Deus fundamentada em confiança. Não fundamentada em confiança, mas em conveniência. Sabe que ele via que Jesus, se realmente ele fosse quem ele dizia ser, ele podia resolver a vida dele. Se esse Jesus realmente fosse, ele vai resolver um problema, mas Jesus não estava ali para resolver um problema momentâneo daquele homem, mas Jesus estava ali para derramar salvação eterna. E muitos de nós somos assim. Só buscamos a Deus quando estamos com dificuldade. Só buscamos a Deus quando o calo aperta. Porque quando está tudo bem, eu não vou no culto, a igreja é muito quente de manhã, não vou no culto hoje não. Não vou à noite, porque à noite eu vou dar aquela cochilada à tarde, eu acordo meio azedo. Então azedo eu não quero, não vou receber a palavra na minha vida, Vanessa. Um Deus que eu só busco quando eu preciso de água. E o calo aperta, não, eu preciso me derramar, eu preciso buscar Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Problema financeiro, problema de saúde, crises emocionais. E aí entendem que tem um Deus que pode atender aos meus desejos. Mas quando tudo está bem, se afasta. Irmãos, nós precisamos entender quem é Deus. Porque enquanto nós não entendemos quem é Jesus, nós vamos ter essa mentalidade utilitária. Terceiro ponto aqui, esse ladrão, ele representa a frase, aqueles que dizem, se Deus fosse bom, Ele faria. Se realmente, a pessoa que passa por luto, se realmente Deus fosse bom, Ele não permitiria isso. Ou então a pessoa que vê muita injustiça, e aí fala, se Deus existisse, Ele impediria isso. Sabe, meus irmãos, é até difícil dizer isso. Precisa achar a frase correta. Mas esse tipo de pensamento, ele ignora que Deus tem um propósito maior e que o seu plano não se limita às nossas expectativas terrenas. Deus tem algo muito maior para a sua vida, meu irmão. Deus tem algo muito maior. Mateus 16, verso 4, olha o que Jesus diz. Pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Olha só, Jesus falando. Mas o único sinal que lhes darei será o quê?
o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. O mundo hoje quer um Deus que cumpra as suas vontades, não ao Deus a quem eles devem se render. O livro que nós lemos aqui foi no ano, quando nós mudamos para cá, o livro do Tim Keller, O Deus Pródigo. Quem já leu esse livro? Nem sei se tem na livraria, mas esse livro, irmão, você pode ler e guardar na sua casa e ler ele, remédio, ler ele de 3 em 3 meses é batata para você entender quem você é. E aí tem uma parte do livro que diz o seguinte: se seu Deus nunca discorda de você, talvez você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se seu Deus nunca discorda de você, talvez você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se você não tem estômago, não lê esse livro, porque esse livro é uma surra. É uma surra. Que cada vez que eu leio ele, que eu tenho contato com esse material, eu levo. Segundo lugar, Lucas 23, agora o verso 40 ao verso 42, continua a leitura. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Verso 41 ele diz: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier teu reino. Segundo lugar, nós vemos agora o ladrão que descobriu a graça. O ladrão que descobriu a graça. Um homem que reconhece a sua culpa. Um homem que reconhece quem ele é. Um homem que, olhando a sua culpa e olha para a cruz ao lado, e entende que Jesus é um homem justo e um homem santo. Um homem que, olhando para Jesus, não barganha com ele, mas pede para ser lembrado. Um homem que entende que aquele homem na cruz ao lado poderia não livrar ele daquela condição, mas poderia livrar ele para a eternidade. Um homem que reconhece quem é aquele da cruz ao lado. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, o verso 8 ao verso 9. Diz o seguinte, eu vou ler aqui, mas depois eu volto para cá, vou colocar para vocês verem aqui. Diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva. Irmãos, dádiva é um presente. É um presente de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Irmãos, meus amados, meus amigos da CG Itaquera, preste atenção. A salvação é um presente. Sabe quando você faz aniversário, que você ganha um monte de presente, e que você fala, mas eu não merecia. Não. Até sua esposa que está brigada com você te dá um presente. Você fala assim, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. A salvação vai muito além disso. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Irmão, você não merecia. Sabe o que você merecia? Eu falei a semana passada aqui. Você merecia o quinto dos infernos. Mas Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui, derramou sobre nós a dádiva de Deus, que é um presente. Derramou sobre nós a salvação pela graça, e isso é por meio da fé. É você crer no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Você crendo nele e você entendendo ele, aceitando o agir do Espírito na sua vida, meu irmão. Você não precisa fazer nada.
não precisa fazer nada. Você não precisa fazer boas ações para ser salvo. Aliás, nós abençoamos as pessoas, não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Você não precisa dar grandes ofertas aqui para ser salvo. Aliás, nós damos as nossas ofertas, não porque nós queremos ser salvos, mas porque nós somos salvos. Sobre nós foi derramada a salvação por meio da graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer força. Imagina um ladrão crucificado, olhando para Jesus aqui do lado dele. O que ele podia fazer ali? Esse é o maior exemplo que existe. Ele não precisava fazer nada. Não podia, aliás, fazer nada. Mas ele fala assim: eu lembre-se de mim quando ele está no teu reino. O nosso coração, meu irmão, tem que arder por isso. E arder por aqueles que não foram alcançados por essa graça ainda. Por isso que nós temos uma comissão sobre nós. Nós temos sobre nós uma missão de anunciar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Vocês conhecem. Agora a minha pergunta: para quem você tem falado do evangelho? Nós precisamos nos preocupar não em povoar a igreja, nós precisamos nos preocupar em povoar o reino, a eternidade, falar do evangelho, levar as pessoas para o encontro pessoal com este Jesus aqui. Porque muitos de nós, às vezes, somos como outro ladrão, nos relacionamos por Jesus por conveniência. Billy Graham, no seu livro A Razão da Minha Esperança, ele diz o seguinte, olha só o que ele diz: a graça significa que Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por conta própria. Isso é graça. A graça significa que Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por conta própria. E aí vem a resposta de Jesus. Vem a resposta de Jesus. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Presta atenção nessa resposta. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Terceiro lugar, Jesus, ele responde com graça e certeza. E isso me leva a entender o seguinte: que Jesus não impõe condições. Nós vemos hoje muitos grupos religiosos que impõem condições sobre as pessoas. Impõem condições sobre salvação. Impõem condições sobre serem aceitos. Não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Não é necessário nenhum tipo de boas obras. Não é necessário nenhum tipo de ritual para alcançar a salvação. Por quê? Porque quando Jesus, nós vamos ver isso mais no finalzinho das 7 frases dele, Jesus disse a frase: está consumado. O que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou de cima a baixo, nos mostrando que nós temos livre acesso ao Pai por seu Filho Jesus Cristo. Você pode falar glória a Deus por isso, meu irmão? Essa é a maior notícia que eu posso te dar a você hoje. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Sabe? Tem gente que precisa eu preciso ser bom o suficiente para Deus me salvar. Batismo. Vamos ter batismo. E muitas pessoas, eu estou aqui porque a piscina é aqui, tá, irmãos? Aliás, podia ter água aqui para me cair dentro e me refrescar, porque eu estou molhado de suor. Muitas pessoas acham que para descer as águas do batismo, elas precisam ser boas o suficiente. Elas acham que elas precisam ter cumprido todos os ritos que diz a igreja. Elas acham que elas precisam fazer boas obras. Eu já ouvi: eu não estou preparado. Mas o que é estar preparado? É tacar roupa para se batizar e se trocar depois e ir embora para casa. Porque batismo envolve crer. O batismo, presta atenção, quem é que crê em Jesus? Levanta a mão bem alto. Bem alto. Fala assim: eu creio em Jesus. Mas fala com voz de trovão, né, irmão? Pelo amor de Deus. Fala assim: eu creio em Jesus. É isso aí. O batismo é uma confissão pública de que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Pronto.
Você está confessando diante do público da igreja de que Jesus é Senhor da sua vida. Então você não precisa ser bom o suficiente para Deus te aceitar. Ah, mas quando eu consertar a minha vida, aí então eu irei para a igreja. Eu falava a mesma coisa. Sabe o que eu falava? Minha mãe deve estar me assistindo agora. Porque domingo passado ela mandou mensagem perguntando a palavra para mim, né? Eu falava o seguinte, eu só vou virar crente quando eu estiver bem velhinho. Porque eu já vivi tudo que tinha que viver, já conserto minha vida e aí já vou para o céu direto. Quem já falou isso, levanta a mão. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa aí, né? Sabe o que aconteceu comigo? Jesus me pegou na curva, irmãos. E um dia, minha mãe está me vendo aqui, para minha mãe parar de ficar pesando no meu ouvido, que eu tinha que ir para a igreja. Eu falei, tá bom, eu vou domingo que vem, tá? Aí você para de falar? Eu falei, eu paro de falar. Eu fui e nunca mais saí. Estou até hoje aqui. Presta atenção. Você não precisa consertar a sua vida para vir para a igreja, porque a sua vida vai ser consertada aqui. Através daquilo que Jesus Cristo vai fazer em você. Entendeu? Através do que Jesus Cristo vai fazer em você. Ele te aceita como você está. Ele te aceita como você é. Ele não precisa de nenhum tipo de exigência. Ele só precisa que você creia. E nós temos 2 ladrões. Um que questiona e o outro que crê. E esse que crê recebe a resposta de Jesus, onde Jesus diz para ele, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não diz para ele, se você fizer isso, mais isso, Deus, ou então aquela frase, né? Deus nunca me aceitaria depois de tudo que eu fiz. O ladrão. E o que Jesus fala para ele? Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus olha para o coração arrependido, não para o coração merecedor. Se você se acha muito merecedor, eu queria falar uma coisa. Você está apoiando a sua escada na parede errada. Porque ele ora um coração arrependido. E quando ele vê um coração arrependido, sabe o que acontece? Meu irmão e minha irmã, o perdão e a salvação são imediatos. Imediatos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, verso 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, vai acontecer o que com você? Eu não ouvi, vai acontecer o que com você? Será salvo. Será salvo. E ponto final. Para por aí. Aí nós vamos entender só o que nós queremos. Nós queremos um Deus que atenda às nossas exigências, ou um Deus a quem nós nos entregamos? Vamos ter claro isso para nós. Será que você hoje reconhece a necessidade do seu perdão? Será que você entende do fundo do seu coração e acredita que a graça de Deus, ela é suficiente? Nós precisamos entender isso e buscarmos, abrir os nossos corações, confessarmos os nossos pecados e os abandonarmos. Presta atenção. Arrependimento tem a ver com abandonar, largar. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. Isso é arrependimento. E aí Provérbios, não coloquei aqui, mas Provérbios 28, 13, abre sua Bíblia comigo aí. Provérbios 28, 13. Olha só o que diz, Provérbios 28, 13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe o quê? Misericórdia. Para nós encerrarmos aqui, temos um tempo de oração. Você é como o primeiro ladrão que quer um Deus ao seu serviço?
ou como um segundo que reconhece sua necessidade de redenção? Quem é você? Nessa cena aqui, nós temos Jesus, nós temos um ladrão e outro ladrão. Nós estamos ou aqui ou aqui. Está aí. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu queria convidar que você ficasse de pé no seu lugar comigo.